Olá, pessoal de sucesso, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do canal 5 perguntas e um conselho com Suelen Nascimento. Obrigada, Suelen, que você está aqui. Oi, tudo bem? Muito obrigado você, Solimar, por ter me convidado, né, por estar participando desse vídeo. Isso realmente é muito importante para mim e eu agradeço muito essa oportunidade. É uma alegria ter você, Suelen. Gente, a Suelen, se você está acompanhando tanto a temporada do ano passado, se não está acompanhando, vê a playlist que vai estar ou aqui ou na descrição do vídeo. E a temporada deste ano, a gente tem vários empreendedores, é claro, para isso que é o quadro, mas é a primeira vez que eu vou entrevistar alguém da área que atua como, não, quase que não sai, né, gente? Atua como assistente virtual. Então, é uma área que está crescendo muito, e se de repente você caiu de paraquedas, que eu vi, opa, assistente social, papel e caneta, porque aqui é um bate-papo, mas é um bate-papo focado para te ajudar. E, gente, a Sônia Nascimento, ela é da SFN Service Office, como eu falei, trabalha, né, como assistente virtual com 12 anos de experiência, então é fera, né? Alguém que, é bonitinho, vou começar a ser assistente virtual, ela tem muita coisa para contar. Inclusive, eu sempre falo, eu faço 5 perguntas aqui, porém, você pode fazer 250 mil nos comentários. Quer saber? A Suelen vai te ajudar. E no que for extra, com certeza a gente vai passar para ela para poder ela orientar vocês, tá? Então ela atua no financeiro, atendimento ao cliente, pós-vendas. Gente, essa mulher é incrível. E aí eu estou querendo já te convidar para ver todos os contatos da Suelen, que também estão aqui na descrição do vídeo. Tem as redes sociais, como que eu contacto, para, inclusive, lógico, contratar os serviços dela, óbvio, né? Então, Célia, eu vou começar com a primeira pergunta. Quero saber, assim, que critérios te fizeram escolher empreender? Então, Solimar, né, obrigado, né, por você ter falado aí um pouquinho da minha profissão, né. A assistente virtual é algo que me encantou desde a primeira vez que eu comecei a procurar algo que eu pudesse trabalhar da minha casa. Então, a minha motivação foi exatamente essa, trabalhar home office. Então, eu sempre fui apaixonada pelo home office, por alguns motivos, né. Um deles é a autonomia. Então, quando a gente trabalha em casa, a gente tem uma determinada autonomia. Porém, isso exige da gente um pouco de mais de da gente ficar mais focado, né? Então, você tem que ter mais foco, você tem que ficar mais centrado naquilo que você está fazendo, porque senão você perde totalmente, né, a razão aí do trabalho. Então, o que me fez empreender nessa área seria exatamente isso, a questão do tempo, ter mais tempo livre para mim. Né? Hoje a gente vê muitas assistentes virtuais sendo como mães que precisam trabalhar de casa e cuidar de seus filhos. A gente vê assistentes virtuais que precisam de mais tempo para poder cuidar da casa. A gente vê assistentes virtuais que chegam a trabalhar até 12 horas por dia. E ela não é pelo fato de questão de tempo, é por questão de que ela quer empreender. Né? Isso também aconteceu comigo, porque desde quando eu me formei em administração de empresas, eu sempre tive esse meu lado empreendedor, eu digo que desde quando eu nasci, né, livre, eu sempre quis empreender em alguma coisa. Então, eu já fui vendedora de roupa, né, já tive loja online, mas eu precisava de alguma coisa que realmente me encantasse e que me que fizesse sentido, porque além de tudo, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, dentro do meu perfil, eu gosto de estar ajudando. Então, por esse motivo, a questão do assistente virtual. Porque o assistente virtual faz com que eu esteja empregando, né? Sou empreendedora e também tenho a forma de estar ajudando as outras pessoas, né? Pequenas empresas e médias empresas, que é o principal que eu faço. Gente, percebe que o autoconhecimento que a Sueli está trazendo, o autoconhecimento é fundamental para a gente empreender. Ela falou sobre ter mais tempo, conciliar, de repente, maternidade, a carreira, ou, no caso dela, né, empreendedorismo. Ela falou sobre a paixão por servir, por ajudar outras pessoas e algo que me chamou muita atenção, queria ser livre. Então, se conheça, que às vezes a pessoa pensa em empreender para todo mundo. Não, não necessariamente tudo bem. Porque se todo mundo virar empreendedor, peraí, a conta não vai fechar. Fazer que nem a Cris Arcângelo lá no Shark Tank, a conta não fecha, né? E por esse motivo, não. Então, é a gente buscar saber o que a gente pode entregar de valor e de que maneira
o empreendimento que a gente quer iniciar tem a ver com o nosso estilo de vida, porque empreendedor trabalha muito, para começar. Mas essa liberdade que ela está falando é uma liberdade diferente. Então, ela consegue organizar o horário dela, ela consegue fazer em casa. E aí, só lembrando, gente, eu esqueci de falar, a Sueli, ela faz parte lá do nosso grupo de empreendedores proativos. Tá aqui na descrição do vídeo, é um grupo gratuito, que nosso objetivo é trocar figurinha, informação. Você viu uma coisa interessante, você compartilha com um colega, de graça, e a gente faz lives, a gente produz conteúdo que possa ajudar uns aos outros. Então, a Suelen está aqui com um cachê milionário de muito obrigada. Né? E se você quiser participar, gente, desse grupo, tá aqui no vídeo, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. E você já empreende, né, Suelen, bastante tempo, você já falou seus critérios para empreender. E eu sempre gosto de saber do empreendedor, assim, o que você, Suelen, aprendeu na prática, né, dando a cara a tapa no dia a dia, que você considera que é fundamental para o sucesso da sua empresa? É muito legal essa pergunta. Até fiquei pensando, né, sobre isso. Bem, na prática, o que eu aprendi principalmente foi que ninguém vai fazer por mim. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar ciente é que empreender não é nenhum mar de rosas, porque às vezes as pessoas pensam que, eu estou empreendendo, então eu vou ser dona do meu próprio negócio e eu não vou precisar fazer nada. Só que quando você começa, você tem que dar sua cara a tapa 100%. É você que vai testar, é você que vai saber fazer, é você que vai correr atrás. Então, eu aprendi exatamente isso, que se eu não fizer, não vai ter quem faça por mim. Porque a ideia foi minha, embora eu tenha apoios dentro da minha casa, em que me ajuda, mas de qualquer forma, as ideias são minhas e as ações também têm que ser minhas. Então eu tenho que correr atrás do que eu quero. Sem ação, nada vai acontecer. Né? Então a gente tem que correr atrás. A gente sabe que nesse momento que estamos vivendo de pandemia, às vezes dá uma travada, né? Até lá na minha rede social hoje até coloquei sobre isso. Quem se sente travado com isso, né? E a gente vê que hoje dá para a gente fica totalmente travado mesmo. Porque você fala, poxa, mas para quem que eu vou oferecer? O que que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir trabalhar e assim por diante? Então você tem que usar criatividade, você tem que usar a sua proatividade, você tem que usar seus engajamentos para você conseguir correr atrás, você tem que saber fazer networking, você tem que entender um pouco de administração, você tem que entender um pouco de venda, você tem que entender de pós-vendas e assim por diante, né? Óbvio que para ser, por exemplo, um assistente virtual, você não precisa ser formado em tal profissão, em X profissão. Não, você consegue fazer isso através do seu conhecimento, mas ao mesmo tempo você precisa se conhecer e saber aquilo que você vai conseguir levar à frente dentro da sua empresa, porque de qualquer forma é uma empresa. Então você tem que colocar isso na cabeça. Eu estou saindo de casa para trabalhar, seja onde for, no teu quarto, na tua cozinha, na sua sala e assim por diante. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi. Uau, várias coisas aí que a gente pode ver, e você que está assistindo, tem dois vídeos que se chamam 5 erros de quem começa a empreender, Sueli. Então, se vocês quiserem assistir, está até aqui no card. E uma delas você tocou muito bem, que é eu vou empreender e o mundo é mais de rosa, e depois eu que tenho que pagar a conta, eu que tenho que fazer isso, limpar, né? Tem que fazer tudo isso que você falou da criatividade, da proatividade, você falou sobre network. Então, pessoal, o papel do empreendedor, ele realmente vai englobar muito mais do que ser bom naquilo que a gente faz. Eu sei, eu sou muito organizada, então vou fazer um negócio que eu vou organizar. Mas peraí, o que tem a lógica, a estrutura por trás desse negócio? Então, isso que a Suelen trouxe para a gente, ela aprendeu ali na prática e já está compartilhando para você, criatura de Deus, que está pensando em empreender, já aprender antes. Então, só por essa resposta, curte esse vídeo aqui e, lógico, já se inscreve aqui no canal e ative a notificação, gente, porque quando tem vídeo novo, o YouTube vai lá e te fala, vídeo novo. E a gente tem uma playlist inteira aqui só de negócios e empreendedorismo, além dessas temporadas com os empreendedores. E aí, falando em empreendedor, falando em usar a profissão, tem aquela pergunta que não quer calar, Suelen. Como que eu começo um negócio sem dinheiro? Muita gente me pergunta isso, como que eu começo sem dinheiro? É possível? Não é? Conta para mim. Sim, é muito possível. Óbvio que tem algumas funções, alguns, como é que eu posso dizer, né? Algumas
tarefas, alguns empregos que você vai querer empreender que não tem condição, porque você precisa inicialmente de um investimento. Então, você tem que estar ciente disso, né? Então, a gente costuma sempre dizer que uma empresa sem capital de giro, ela já nasce morta, né? Então, como que você vai fazer para sobreviver, né, nessa empresa? E outra, eu estou trabalhando e eu preciso do meu salário. Como que eu vou trabalhar, não ter salário, investir tudo ao mesmo tempo? Então, isso realmente vira um rolo na cabeça de quem quer começar alguma coisa, e aí ele usa aquilo ali como um travamento. Ah, eu não posso fazer porque eu não tenho capital de giro, ou eu não tenho como começar. Bem, a primeira dica que eu dou é, se você é uma pessoa mais focada, tem mais medo, né, de se arriscar, continue no seu trabalho e vá migrando aos poucos para aquilo que você realmente quer fazer. Então, é uma forma de você conseguir começar a empreender sem ter dinheiro. Só um minutinho. Oi, tá me ouvindo? Sim. Deu daqui. Então, e aí, um outro ponto é que a gente pode aprender a capitalizar. A partir do momento que você trabalha, você começa a fazer os seus trabalhos, atender seus clientes, seja de venda de produtos ou serviço, você pode começar a fazer uma continha básica. Faturei 10 mil no mês, um exemplo. Né? Felicidade, né? Quem já consegue faturar 10 mil fica feliz da vida. Mas faturei 10 mil no mês. 8 mil eu tenho de despesas, já contando com o seu Prolabore, porque um grande erro, Solimar, da maioria das pessoas que empreendem é elas não saber que ela tem que se pagar. E uma coisa que eu também aprendi empreendendo, que você é teu funcionário, você tem que se pagar. Se dentro das despesas você não conseguir nem sequer se pagar, você não está tendo algo lucrativo. Então, não vale a pena. Então, você esse processo, então você coloca lá dentro da capitalização todas as suas despesas. Ah, tive lá de despesa 8 mil reais. Sobrou quanto? Sobrou 2 mil. O que eu vou fazer com esses 2 mil? Bem, 1.000 eu utilizo para investir, para fazer alguma coisa. 1.000 eu capitalizo, ou seja, guardo, faço uma poupança. No final do ano, você vai ter 12 mil reais guardado, ou seja, 12 mil contar os reais. juros. Tudo bem que o juro está baixo, vai ter isso mesmo, mas né, em época de juros maiores, você tem até ainda os juros que você pode contar, né? Exato, e dependendo do tipo da capitalização que você faz também, porque tem vários tipos de capitalização, não só a poupança, né? Sim. Então, assim, você coloca lá numa poupança, vamos supor, você tem lá 12 mil reais guardado. Esses 12 mil que você tem guardado significa que o próximo ano que você começar, você já vai começar com capital ativo e totalmente positivo. Então, isso já vai fazer com que você consiga migrar a empresa para um próximo patamar. Então, essa é uma das dicas, a capitalização. Então, sobrou 300 reais. O que eu vou fazer? 150 eu utilizo para investimento, para utilizar em alguma emergência, 150 eu capitalizo. Que seja 20, 30, 40, 100 reais. O importante é ter essa ciência de que a minha empresa precisa de capitalização. Então, isso é uma dica muito bacana. E eu já vi vários amigos, várias pessoas conseguir fazer isso dessa forma. Conseguir fazer realmente a sua empresa andar somente capitalizando ela com o faturamento mensal. Muito bem. Então, pessoal, e muito importante você que está assistindo, se você presta algum serviço, muitas vezes, que é diferente de você, vou abrir um restaurante, né? De certa forma também é um serviço, mas vou abrir um restaurante, vou ter que ter um investimento, vou abrir um curso, uma estrutura, vou ter que investimento. Mas quando você vende serviço com a sua habilidade, muitas vezes você vai começar ali pequeno, com divulgação mais orgânica, boca a boca, e um primeiro cliente, uma rede social, e você começa a se divulgar sem precisar ter investimentos e, portanto, como disse a Sueli, capitalizar. Então, sim, é possível, não fica esperando ter toda a estrutura, ter todo o dinheiro para começar. Né? Estamos falando especialmente para o pessoal que pretende abrir um MEI, uma microempresa. E é isso, Ellen. Quais são, né, dentro da sua área de assistente virtual, né? Quais são as características que você julga assim, fundamentais para iniciar um negócio e esse negócio que você vende as suas habilidades, é isso que você vende, né? O que você sabe fazer. Então, quais são as características que você fala, poxa, uma pessoa que quer começar e iniciar, ela tem que ter tais e tais características. Quais são? Bem, a primeira que eu julgo assim importantíssima é o dinamismo, né?
Eu acho que a pessoa tem que ser dinâmica, né, ativa, então, para que ela consiga estar fazendo esse trabalho, né? A proatividade, a determinação, a automotivação, autocontrole, organização e também, acima de tudo, inteligência emocional. Porque eu falo que a gente tem que saber lidar com as situações do dia a dia. E para um assistente virtual, eu costumo dizer que ele é o faz tudo. Por que, que ele é o faz tudo? Porque assistente virtual que trabalha na área em que eu trabalho, você não vai trabalhar para uma empresa, você vai trabalhar para várias empresas. E quando você trabalha para várias pessoas, são determinados tipos de pessoas e determinados tipos de perfis. Então, como que eu vou lidar com esse perfil? Será que eu tenho estrutura suficiente para lidar com esse perfil? Porque tem cliente que é coisa mais linda, fofa do mundo, tem outro que já é mais seco, já é mais ríspido, tem outro que já é direto demais, tem outro que dá voltas, tem outro que é desorganizado, e assim por diante. E a função do assistente virtual é exatamente essa, organizar a vida do teu cliente em vários setores, né? E quando você pega essa função de assistente virtual, um exemplo, financeiro. Financeiro é muito complicado você com o financeiro de uma outra empresa virtualmente. Então, muitas pessoas não têm confiança, né? Então, o que, que você tem que mostrar para a pessoa que você vai ser seu cliente? Credibilidade, para que ele saiba que você realmente vai prestar aquele serviço de forma correta para ele e que você vai tratar ele de uma forma bacana e que você vai fazer do serviço dele como se fosse seu, porque essa que é um dos maiores segredos. Você trabalhar para aquela empresa como se fosse para você. Então, usar o seu amor, o seu carinho, né, todos os dias para prestar aquele serviço para aquele cliente. E não importa que seja um cliente que te pague 1.000 ou um cliente que te pague 100. O importante é que você vai prestar com a mesma qualidade, tanto para um quanto para o outro. Então, eu julgo muito, muito importante esses itens que eu te falei. Mas a organização e ter inteligência emocional é o principal. Uau, muito boas dicas para quem quer ser assistente virtual. E pessoal, o jogo dos 7 erros, né? A gente deu uma pequena pausinha, mas para você não foi pausa, tipo, ué, que isso? Antes ela estava sem fone, agora está com fone. Coisas de quarentena, trabalhando em casa, e onde eu gravo os vídeos é aberto e está chovendo. Então, a gente, para abafar um pouquinho o som da chuva, eu trouxe o fone e espero que funcione. Então, Suelen, a gente estava falando, né, sobre as características que você julga importantes e são, eu acho que você trouxe muitos pontos interessantíssimos, gente, para quem quer alcançar uma meta. Eu sempre falo, você tem que ter a meta muito clara, muito específica, você tem que saber quem pode te ajudar, tem que olhar pessoas que já estão no mercado, que você pode se inspirar, não é copiar. E uma coisa muito importante é que muitas vezes a gente precisa desenvolver competências. E isso que a Sueli falou, você tem que pensar, caramba, eu sou organizada? Nossa, eu vou trabalhar mais nisso. Então, você desenvolve competências, tá? Mas aí, a grande questão é que houve um boom, não sei se é só uma impressão minha, tá, Sueli? Se eu estiver errada, pode me corrigir, mas um boom de pessoas que estão oferecendo serviço de assistente virtual. Como que você lida com a concorrência tão grande, talvez até desleal? Não sei como é que está sendo isso. Como é que você lida com concorrência? Então, né, assim, assistência virtual ainda é muito novo, né? Então, assim, existem muitas pessoas que estão fazendo os cursos, porém, se a gente for parar para analisar, são muito poucos que realmente têm o sucesso que eles tanto desejam, né? Mas como que a gente lida com isso? No meu caso, eu não tenho muita concorrência, porque na minha região, na minha cidade, até hoje, né, com todas as divulgações que eu faço em redes sociais, grupos de assistentes virtuais que eu participo, eu não encontrei nenhuma outra pessoa que também seja assistente virtual na minha área. Assistente administrativo financeiro, né, comercial e de pós-vendas. Então, eu não encontrei ninguém que trabalhe nesse nicho, né? E além disso, eu também uso o nicho de recepção, atendimento ao cliente. Então, para dentistas, médicos, advogados, faço atendimento telefônico, todas essas coisas dá para a gente fazer de casa. Então, eu trago a função de um consultório, de uma recepcionista de um consultório para dentro do meu home office. Então, como que eu percebo isso? Eu percebo que aqui eu não tenho essa concorrência, mas eu tenho concorrência por ser um serviço online
de mundo, né? Tá aberto ao mundo. Quem quiser oferecer serviço para a cidade de Ourinhos, né, que é onde eu estou, consegue tranquilo. Mas a gente vê que as pessoas não têm muita conectividade com relação a isso. Né? Então, as pessoas ficam com um pouco de medo. E quando você começa, inclusive o curso que eu fiz, sempre dá essas dicas, que a gente tem que seguir algumas regrinhas para a gente poder começar. Tem que ter um plano de ação, um plano de negócio, saber gerir, saber correr atrás. E eu costumo dizer que concorrência não precisa ser sua concorrência, ele pode ser seu parceiro. Né? Então, eu posso ser boa numa coisa, por exemplo, eu trabalho bastante com cobrança. Cobrança de escolas, né? As escolas, atendo cliente de Manaus, né? Fazendo cobrança aqui da minha casa para as escolas. Então, eu não trabalho muito, por exemplo, com relatórios gerenciais. Né? Então, assim, eu sei fazer, mas já não tenho a mesma habilidade de quem tem as mesmas, que tem já formação nessa área. Então, dentro disso, existem quem tem outras habilidades. Então, se eu preciso de algo mais específico, se eu tenho um colega que sabe fazer aquilo de uma forma melhor do que eu faço, por que não passar esse serviço para ele, em vez de eu ficar para mim, fazer de uma forma que não vai trazer satisfação para esse cliente, né? E ele poder ter. O que ele vai pensar? Bem, todo assistente virtual vai prestar bem o serviço. Porque se você faz ao contrário, eu falo, não, eu vou pegar esse serviço para mim. Imagina, eu mesmo se viro. Mas e aí, vai ter a mesma qualidade? Vai ser tão bom quanto se fosse alguém que realmente tem essa mesma disponibilidade? Essa criatividade para poder criar esses tipos de relatórios organizacionais? Então, tem todas essas áreas que dá para a gente parar para pensar. Então, a principal forma que eu vejo isso, eu não vejo como concorrentes, assim como parceiros. Né? E a maioria dos assistentes virtuais também tem essa ideia, a gente consegue perceber isso. E, inclusive, os grupos, né, que eu participo, muitas pessoas falam isso. Olha, fulano, eu tenho tal serviço, eu não estou conseguindo fazer. Tem alguém que esteja interessado? Tem alguém que quer ajudar? Tem alguém que quer me ensinar? Então, a gente tem muito essa interatividade um com o outro. Isso é muito bacana. Então, assim, encara a concorrência como algo que existe. E a concorrência também, Solimar, eu penso o seguinte, que serve para melhorar a gente. Então, se tem alguém que faz algo que você faz de uma maneira melhor, por que não copiar aquilo que ele faz, né? A gente costuma dizer que, mas eu vou copiar, é inveja. Não, não é inveja. Existe uma grande diferença entre você ser invejoso e você admirar o serviço de alguém a ponto de você querer fazer igual. Então, eu sempre falo, se tem alguém que faça algo bom, por que não você não fazer igual a ele? Né? Pode aprender. Então, é aí que entra o networking, que você tem essa interatividade, você pode ter um contato direto com o seu concorrente, por que não? Né? E trocando figurinhas, né? Ótimo, Sueli, você trazer isso tem tudo a ver com o que eu acredito. Eu acredito que o mundo é um mundo de abundância, para começar. E seja qual for a nossa profissão, a gente está falando mais, qualquer área, tá, gente? Você pode pensar numa grande empresa, você pode pensar que é o nosso caso aqui, a gente já está falando muito MEI, microempreendedor. Então, você é um professor particular. Você, por mais que você trabalhe desesperadamente 24 horas por dia, que você não dormisse, você só tem como atender 24 clientes por dia, caso você não dormisse. Então, assim, o mundo é abundante e a gente enxergar o concorrente, ela falou duas coisas importantes, como parceiro também, claro que você não vai ter parceiro se você tem ali concorrência muito direta, mas como parceiro, com essa troca, e segundo, como ela falou, como um ponto de referência, não que vai ser seu único ponto, senão você só está olhando o que já acontece e não ter visão do futuro, mas um ponto de referência para melhorar. Então, isso acontece, certa vez eu assisti uma palestra, não sei se foi do Roberto Chiniachique, né, que ele, da editora Gente, ele falou, poxa, depois que acabou os Beatles, os Rolling Stones não se inventaram mais, não se reinventaram. Eu adoro os caras, mas eles estão competindo só com eles mesmos, então eles não têm um ponto de referência para ser melhor. Então, quando a gente fala de olhar e de copiar, se copiar entre aspas, né, que a Sueli falou muito bem, é de a gente se inspirar. Poxa, isso aqui está acontecendo de legal. Eu vou colocar o meu ingrediente, eu vou fazer melhor. E de repente ele vai fazer o mesmo e assim melhora para todo mundo. Então, que bom, Sueli, você ter essa visão, que eu acho que é uma visão de mente aberta, que é importantíssimo o empreendedor ter. Tem gente que esconde a minha ideia, o meu não sei o quê, ninguém, como se fosse, nossa, ele é o rei da cocada preta, inventou sim, né? A cura, atualmente, né? Inventou a cura
para o coronavírus, né? Então, nem isso, a gente está vendo vários laboratórios pesquisando e compartilhando informação, e é assim a vida. Estamos chegando ao final. Pode ser, gente, que eu não tenha perguntado. Aliás, eu estou com muitas perguntas que eu mesma vou fazer pergunta para a Sueli nos comentários, porque são só 5, né? Eu já falei que eu tenho que aumentar esse quadro para 50 perguntas e quantos conselhos você quiser dar, alguma coisa assim. Mas são 5. A pergunta que você quer, eu não fiz, não se aveste, não. Coloca a pergunta aqui. Suelen, queria saber não sei o quê. Suelen, como cobrar? Suelen, como eu começo? Suelen, como que eu divulgo? E tenho certeza que na medida do possível, do tempo dela, ela também vai compartilhar, né, Suelen? Já estou te colocando a berlinda. E a gente vai terminar, então, com um conselho, Suelen. Então, muita gente, de repente, está nos assistindo, fala, caramba, eu sou formada, eu sou organizada, eu tenho essas características, eu posso ser um assistente virtual. Que conselho você dá para quem quer empreender nessa área? Bem, eu acho que o principal conselho é manter o seu sonho, né? Então, por mais que você às vezes seja formado, seja organizado, tenha todas essas características, e uma coisa muito importante que você falou, você se conhece? Você sabe se realmente isso é algo importante para você? Porque não adianta nada a gente começar a fazer algo que não seja importante para você. E você vai estar perdendo tempo. Então, o seu tempo é valioso, o meu tempo é valioso. Então, aquilo que a gente vai fazer tem que valer a pena para a gente, né? Para a gente fazer aquilo que a gente realmente ama, aquilo que a gente realmente tem desejo. Eu lembro que desde quando eu me formei, né, quando eu entrei na faculdade de administração, há pouquíssimos anos atrás, eu lembro que eu sempre ouvia isso. Trabalhe com amor, né? E você ter o seu trabalho, aquilo que você ama, porque você não vai estar trabalhando todos os dias, né? Você vai estar realizando o seu sonho todos os dias. Então, é isso que a gente tem que saber. Qual é o meu trabalho? O que vai fazer eu levantar de manhã e ter aquela vontade de me arrumar, sair de casa e trabalhar e assim por diante? Porque não adianta você ficar a sua vida inteira trabalhando, fazendo algo que não te satisfaz, para depois você se sentir mal com isso. Então, eu falo assim que um dos meus maiores objetivos é isso que eu comentei no começo, ser livre, né? Então, é o que eu quero. Quero ter essa liberdade de poder falar, hoje eu vou gravar um vídeo com a Solimar. Eu agendo e gravo o vídeo com a Solimar. Amanhã eu vou, sei lá, passear, vou na casa da minha mãe, mentira, né? Porque nós tá na quarentena. Mas, No geral, né? né, no geral, mas vou, sei lá, ou então chega numa quarta-feira, na parte da tarde, tô tranquila, prestei os meus serviços, e uma amiga fala assim para mim, viu, vem tomar café aqui em casa, que você possa fazer isso. Ou você se programar, tipo, a semana que vem eu vou trabalhar até mais tarde, porque na quarta-feira eu vou tomar um café com uma amiga que está precisando conversar, a gente precisa desabafar e assim por diante. Então, isso é qualidade de vida. Isso que é o bacana, entendeu? Então, esse foi o motivo principal de eu, Suelen, estar começando a empreender na área de assistente virtual. Poder cuidar do meu tempo, poder cuidar das minhas horas. Entendeu? Dessa forma. E o conselho é esse, né? Faça aquilo que você realmente tem vontade de fazer. Realize os seus sonhos todos os dias, que é a melhor coisa que tem a fazer. Uau, com esse conselho, gente, eu vou me despedir aqui, concordando assim, firmemente com a Suelen, porque empreender rala pra caramba, vai ter dia que você vai acordar às 5 e vai dormir 1 da manhã, mas que, como ela falou, você vai poder programar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma maneira, alguma coisa que a Suelen que trouxe, ela trouxe muita coisa, te tocou, assim, para que você possa ser melhor, seja na sua carreira, seja empreendendo, curte, comente aqui para a gente saber, para saber que está chegando até você, né? A gente está gravando aqui, nela lá em São Paulo, aqui no Rio, mas a gente quer que chegue até você, até a tua casa. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com pessoas da faculdade, com pessoas da família, que às vezes você não sabe, a pessoa está ali pensando em empreender, mas não comunica, e de repente, após assistir esse vídeo, a pessoa desabrocha. Então, pessoal, beijo para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Suelen, e até o próximo vídeo. Beijo para todos e obrigado também pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.